Era uma noite quente de verão quando Ana decidiu ir a uma festa organizada por um grupo de amigos em comum. Ela não estava muito animada, mas a insistência de sua melhor amiga a convenceu a ir. Ao chegar ao local, a música animada reverberava pelo ar e as luzes piscavam, criando um ambiente vibrante e acolhedor. As risadas e sussurros de conversas animadas preenchiam o espaço, e Ana se viu cercada por rostos conhecidos. Mas, naquele momento, o que mais chamou sua atenção foi um jovem de sorriso encantador, com olhos que pareciam brilhar como estrelas sob a luz da noite. Marcos estava conversando animadamente com um grupo de amigos quando seus olhares se cruzaram. Era como se o mundo ao redor deles desaparecesse, e, por um instante mágico, nada mais importasse. Ele era carismático, e a maneira como falava, gesticulando com entusiasmo, fez Ana sentir um frio na barriga que não sentia há muito tempo. Quando ele se aproximou, a conexão foi instantânea. Oi, sou Marcos. Você é nova por aqui. Sua voz era suave, mas carregada de uma confiança encantadora. Ana sorriu, um pouco tímida, e respondeu: sou Ana, e na verdade não sou nova, só não frequento muitas festas. A conversa fluiu facilmente entre eles, como se já se conhecessem de outras vidas. Eles falaram sobre suas paixões, sonhos e o que esperavam do futuro. Ana revelou seu amor pela arte e como sonhava em um dia expor suas pinturas em uma galeria. Marcos, por sua vez, compartilhou sua ambição de se tornar um empresário bem-sucedido e suas ideias sobre um mundo mais sustentável. Era notável como suas visões se entrelaçavam, e Ana se sentia cada vez mais envolvida por suas palavras. Enquanto a festa avançava, eles se afastaram um pouco da agitação, encontrando um canto tranquilo do jardim, iluminado pela luz suave da lua. Ali, sob as estrelas, Marcos segurou a mão de Ana, e ela sentiu um calor percorrer seu corpo. Sabe, ele começou, olhando nos olhos dela, eu sempre sonhei em encontrar alguém que compartilhasse esses mesmos sonhos. A vida é muito mais bonita quando se tem com quem dividi-la. Ana sentiu seu coração acelerar. Ela nunca havia encontrado alguém tão alinhado com seus próprios desejos e esperanças. Com o tempo, aquele encontro se transformou em um lindo romance. As semanas se passaram e cada encontro parecia ser mais mágico do que o anterior. Eles exploravam a cidade juntos, visitando galerias de arte, cafés aconchegantes e parques repletos de árvores frondosas, onde podiam passar horas conversando sobre tudo e nada. Cada momento parecia uma nova descoberta, uma nova camada de amor sendo adicionada àqueles dias tão intensos. Marcos sempre encorajava a Ana a perseguir seus sonhos artísticos, incentivando-a a participar de exposições e a se inscrever em cursos de arte. Ele ficava maravilhado ao vê-la criar, e isso a inspirava a se esforçar ainda mais. Você tem um talento incrível, Ana. O mundo precisa ver isso, ele dizia, e cada palavra sua ressoava em seu coração com um hino de apoio e amor. Os dois também compartilhavam planos para o futuro, imaginando onde estariam em 5, 10 anos. Conversas sobre viajar pelo mundo, abrir uma galeria de arte ou uma empresa focada em sustentabilidade os uniam cada vez mais. Aqueles sonhos, entrelaçados, se tornavam uma visão coletiva que parecia quase palpável. Ana nunca havia se sentido tão viva, tão esperançosa e tão desejosa de construir um futuro ao lado de alguém. Naquele clima de amor e sonhos, Ana não podia imaginar que as coisas poderiam mudar. Mas, por enquanto, estava mergulhada na felicidade de um amor jovem e puro, acreditando que sonhos compartilhados com Marcos eram apenas o começo de uma linda história que ainda estava por ser escrita. A alegria de ter encontrado alguém que não apenas a amava, mas também a inspirava, era um presente que ela sabia que deveria valorizar a cada dia. Assim, com cada dia que passava, o amor entre Ana e Marcos florescia, como uma bela flor que se abre sob o sol, cheia de esperança e promessas de um futuro radiante. Eles não eram apenas dois indivíduos apaixonados, eram parceiros em um mundo onde cada sonho era uma nova aventura, uma nova possibilidade, e onde a vida juntos era uma história emocionante que apenas começava a ser contada. O tempo voou, e a paixão ardente entre Ana e Marcos floresceu em um amor profundo e maduro. Com o passar dos meses, os dois se tornaram inseparáveis. A conexão que eles compartilhavam era como uma teia delicada, entrelaçando suas vidas e sonhos de forma harmoniosa.
Em suas conversas, já não falavam apenas sobre planos futuros, mas também sobre a construção de uma vida juntos, repleta de amor e compromisso. E assim, não demorou muito para que a pergunta mais esperada surgisse. Certa noite, enquanto os dois caminhavam à beira de um lago iluminado pela luz da lua, Marcos, nervoso mas determinado, decidiu que era o momento certo. Ele parou e segurou as mãos de Ana, olhando profundamente em seus olhos. Ana, você sabe que você é a pessoa mais especial da minha vida. Quero passar o resto dos meus dias ao seu lado. Você se casaria comigo? Com o coração acelerado, Ana sentiu as lágrimas de felicidade escorregarem por seu rosto. Sim. 1.000.000 de vezes, sim. Ela respondeu, e aquele momento se transformou em uma memória eternizada em seus corações. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. Ana se dedicou a planejar o casamento dos sonhos, um evento que refletisse o amor único que compartilhavam. Juntos, escolheram cada detalhe, as flores, o estilo do vestido e o local, um charmoso sítio cercado pela natureza. Marcos, por sua vez, estava completamente envolvido, ajudando a escolher as músicas que tocariam durante a cerimônia e prometendo que faria uma linda surpresa para Ana no grande dia. A cada passo que davam, a empolgação crescia. O casal organizou ensaios, experimentou pratos do menu e cuidou de cada pequeno detalhe que tornaria aquele dia especial. Mas, mesmo em meio à agitação dos preparativos, eles nunca perderam de vista o que realmente importava, o amor que os unia. Nas noites tranquilas, conversavam sobre como seria a vida após o casamento, sonhando com a casa que um dia teriam e os filhos que gostariam de criar. Finalmente, o grande dia chegou. O sol brilhava radiante no céu azul, e a atmosfera estava repleta de expectativa. Ana estava deslumbrante em seu vestido branco, com um sorriso radiante que iluminava seu rosto. Quando ela entrou na cerimônia, todos os olhares se voltaram para ela, mas o que realmente a fazia brilhar era a visão de Marcos à sua espera. O olhar dele era de admiração pura, e Ana sentiu que todos os seus sonhos estavam prestes a se realizar. A cerimônia foi repleta de emoções. Os votos que trocavam eram sinceros e profundos, refletindo o amor verdadeiro que haviam construído ao longo do tempo. Eles prometeram cuidar um do outro nas adversidades e celebrar as alegrias da vida juntos. Quando disseram sim, o mundo parecia parar, e naquele instante, tudo fez sentido. Era como se todas as esperanças e promessas que haviam feito um ao outro se tornassem realidade. Após a cerimônia, a recepção foi uma celebração cheia de amor e alegria. Amigos e familiares se reuniram para festejar, dançar e compartilhar risadas. Ana e Marcos estavam no centro de tudo, cercados por pessoas que os amavam. O ambiente estava repleto de música, e os dois se perderam em uma dança romântica, embalados por uma canção que falava sobre amor eterno. Era o tipo de momento que ficaria gravado em suas memórias para sempre. A vida após o casamento foi repleta de desafios e conquistas, mas Ana e Marcos enfrentaram tudo juntos, com determinação e amor. Eles começaram a construir sua casa, um lar que refletia a personalidade de ambos, com quadros das aventuras que viveram e plantas que simbolizavam crescimento e cuidado. Cada pequeno canto era um lembrete do que haviam conquistado juntos, e suas noites eram preenchidas com risadas e sonhos compartilhados. À medida que o tempo passava, o casal também começou a discutir o desejo de formar uma família. Eles imaginavam como seriam seus filhos, a educação que gostariam de proporcionar e os valores que desejavam transmitir. Com cada conversa, a ideia de formar uma família se tornava mais real e cheia de expectativa. Ambos sabiam que essa nova fase traria desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los, pois o amor que os unia era mais forte do que qualquer obstáculo. Assim, a história de Ana e Marcos continuou a se desenrolar, uma jornada repleta de amor, compromisso e sonhos compartilhados. O casamento não era apenas um evento, mas o início de uma nova etapa em suas vidas, marcada por promessas de cuidar um do outro, de crescer juntos e de sempre se apoiar, independentemente dos desafios que pudessem surgir. E, enquanto caminhavam lado a lado, Ana e Marcos sabiam que estavam apenas começando a escrever o próximo capítulo de sua linda história de amor. Nos primeiros anos de casados, Ana e Marcos experimentaram a doce fase da lua de mel, repleta de amor e descobertas.
Contudo, à medida que se acostumavam à nova rotina, a influência das redes sociais começou a se infiltrar lentamente em suas vidas. Inicialmente, era uma maneira divertida de compartilhar momentos especiais, fotos do casamento, viagens e até mesmo pequenas conquistas do dia a dia. Mas, à medida que o tempo passava, as redes sociais começaram a transformar não apenas como eles se viam, mas também como os outros os percebiam. Marcos, com seu jeito carismático e ambicioso, começou a se envolver mais em plataformas sociais, especialmente em grupos relacionados ao seu trabalho e à sua nova rede de contatos profissionais. Ele estava sempre em busca de se destacar e criar uma imagem que o projetasse como um homem de sucesso. O problema começou quando ele se cercou de pessoas que valorizavam não apenas o que ele tinha alcançado, mas também como se apresentava. A pressão para se encaixar nesse novo grupo social era palpável, e Marcos começou a sentir que precisava fazer ajustes na forma como se mostrava ao mundo. Ana, por outro lado, era mais pé no chão e usava as redes sociais principalmente para se conectar com amigos e familiares. Ela compartilhava seus projetos artísticos, fotos das coisas que amava e a vida cotidiana com Marcos, mas rapidamente começou a perceber um sutil distanciamento por parte dele. Enquanto Marcos ficava cada vez mais imerso na cultura da comparação, Ana se sentia isolada. Comentários de amigos e colegas sobre como a esposa de um homem de sucesso deveria ser começaram a surgir, como uma sombra crescente que envolvia seu relacionamento. Um dia, durante um evento de networking em que Marcos estava se apresentando, Ana percebeu que ele a apresentou como minha esposa e não como Yana, o que a fez sentir-se invisível. Essa era a primeira vez que ela notou o quão distante ele estava se tornando em relação a ela, e o preconceito sobre suas origens começou a pairar como uma nuvem escura sobre sua felicidade. Marcos, mesmo sem perceber, estava sendo influenciado pelas ideias superficiais que permeavam seu novo círculo social, onde status e aparência eram valorizados acima de tudo. O crescimento do preconceito era sutil, mas cada vez mais evidente. Marcos começou a evitar situações sociais que o colocavam em contato com a família de Ana, que, embora amorosa e acolhedora, não se encaixava no ideal de sucesso que ele desejava projetar. Ele fazia comentários que sugeriam que eles eram diferentes ou que não estavam prontos para serem vistos em seu novo mundo. Ana ficou magoada com essa mudança, mas o amor que sentia por Marcos a fazia hesitar em confrontá-lo. Com o tempo, a pressão das redes sociais se transformou em uma comparação constante. Ana começou a notar que, quando ela postava algo sobre sua arte ou a casa que estavam construindo juntos, Marcos não comentava ou curtia as postagens como antes. O silêncio dele se tornava mais pesado e evidente, e as interações que antes eram cheias de amor e apoio começaram a rarear. Era como se o mundo virtual estivesse se infiltrando em seu relacionamento, criando uma barreira invisível que se expandia a cada novo clique. As conversas entre eles mudaram. As discussões, antes leves e cheias de sorrisos, tornaram-se mais tensas. Ana frequentemente tentava entender por que Marcos parecia tão preocupado com a imagem que estava projetando, mas suas perguntas eram frequentemente recebidas com defensivas. Ele estava tão absorvido pela ideia de ser admirado e respeitado no mundo das redes sociais que começou a esquecer quem realmente era ele. Mais importante, quem Ana era para ele. A gota d'água veio em uma noite em que Ana decidiu organizar uma pequena reunião em casa, convidando amigos próximos e familiares. Ela queria celebrar uma nova exposição de suas obras, algo pelo qual tinha trabalhado arduamente. Marcos, que deveria estar empolgado, parecia desconfortável desde o início. Durante a noite, ele se afastou, muitas vezes conversando com outros convidados sobre assuntos que a deixavam de fora. Quando ele começou a falar sobre seu trabalho e ignorou completamente o esforço de Ana, um nó se formou em seu estômago. Após a festa, Ana, já exausta emocionalmente, confrontou Marcos. "Por que você se comporta assim? Esta é a minha conquista, e você parece ter vergonha de mim", disse ela, a voz tremendo de emoção. Marcos, visivelmente irritado, respondeu: "Eu só quero que as pessoas vejam o que conquistamos juntos, e você não entende que às vezes é preciso se adaptar ao que está ao nosso redor." Essas palavras cortaram fundo. Ana percebeu que, para ele, o que era mais importante não era o amor que construíram, mas a imagem que estavam projetando. As redes sociais,
que antes eram uma maneira de conectar e compartilhar, tornaram-se um campo de batalha onde preconceitos e inseguranças se intensificaram. O amor que uma vez os uniu agora estava ameaçado por uma visão distorcida de sucesso e status. Ana, com o coração partido, percebeu que o que antes parecia uma linda vida juntos estava se transformando em um pesadelo de insegurança e medo de não ser aceita. Essa era a realidade da nova fase que estavam enfrentando, um momento em que o amor parecia frágil diante do impacto avassalador das expectativas sociais. A semente do preconceito tinha sido plantada, e, para que o amor sobrevivesse, seria necessário confrontar não apenas o mundo externo, mas também as verdades que estavam se desenrolando dentro de seus próprios corações. O caminho à frente era incerto, mas Ana sabia que precisava lutar pelo amor que acreditava ser verdadeiro, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências das redes sociais e do preconceito que elas alimentavam. A crise no relacionamento de Ana e Marcos se intensificou como uma tempestade que se aproximava, sombria e ameaçadora. Os sorrisos que antes eram comuns agora se tornavam raros, e a leveza que havia entre eles se dissipava em meio a conversas cada vez mais tensas. A presença das redes sociais, que antes parecia ser uma ponte para o mundo, agora funcionava como um abismo entre os dois. Ana começou a se sentir como uma estranha na vida de seu próprio marido, e essa sensação a corroía por dentro. Certa noite, após mais um dia em que Marcos parecia mais preocupado em curtir postagens do que em estar presente, Ana decidiu que era hora de agir. O silêncio que se instalou na sala estava se tornando insuportável. Com o coração acelerado, ela olhou para ele e, com a voz firme, disse: "Marcos, precisamos conversar. Isso não pode continuar assim." Aquelas palavras foram como um raio cortando o céu escuro. A tensão pairava no ar enquanto ele a observava, surpreso. Marcos hesitou, mas Ana não recuou. "Sinto que você está se afastando de mim. É como se, quanto mais você tenta se encaixar nesse mundo de aparências, mais eu me sinto invisível. Eu não sou apenas sua esposa, sou sua parceira, sua amiga. O que está acontecendo com a gente?" As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana, mas ela se esforçou para manter a voz firme. Ela queria que Marcos entendesse o quanto ele a machucava, mas também que ela ainda acreditava neles. Marcos, com uma expressão que misturava confusão e frustração, finalmente respondeu: "Ana, eu não quero que você pense que eu não me importo. Eu estou apenas tentando ser alguém que impressiona as pessoas. Todos à minha volta estão fazendo isso, e eu me sinto pressionado. Às vezes, parece que o que temos não é o suficiente. Eu não quero que você passe vergonha por minha causa." As palavras dele eram um misto de sinceridade e medo, revelando o quanto ele se sentia preso entre a necessidade de ser aceito e o amor que sentia por ela. A conversa se desenrolou, cada palavra sendo um passo em direção a uma compreensão mais profunda. Ana percebeu que Marcos estava lutando contra seus próprios demônios, um reflexo das inseguranças que ele tentava esconder sob a fachada de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar a dor que suas ações causavam. "Marcos, o que importa para mim é quem você é de verdade, não o que você aparenta ser. Eu não me importo com o que os outros pensam. Quero ser a pessoa que você pode ser autêntico, sem máscaras." Naquela noite, o confronto se transformou em um processo de reflexão para ambos. Ana começou a entender que não era apenas Marcos quem estava se perdendo em meio às pressões externas. Ela também sentia o peso das expectativas que a sociedade impunha. A ideia de ser a esposa perfeita e de estar à altura do marido de sucesso a fazia sentir que precisava mudar, e isso nunca foi seu desejo verdadeiro. Era um ciclo vicioso, onde cada um tentava atender expectativas que não eram as suas. A conversa, embora difícil, trouxe à tona um novo entendimento. Marcos olhou para Ana e viu não apenas a mulher apaixonada que havia casado, mas também a pessoa forte e determinada que ele admirava. "Ana, eu não quero que você mude quem você é. Eu quero que nós possamos ser um ao lado do outro, sem essas pressões externas nos separando. Preciso de você ao meu lado, não uma versão de quem você acha que deveria ser." Com o coração aberto, Ana concordou. "Vamos trabalhar nisso juntos, Marcos. Precisamos redescobrir quem somos como casal, sem as interferências do mundo lá fora."
Ali, naquela sala iluminada apenas pela luz suave de uma lâmpada, eles começaram a construir uma nova base para o relacionamento. O compromisso de se apoiar e se respeitar acima de tudo tornou-se um novo alicerce. Naquela noite, enquanto a tempestade começava a se dissipar, ambos se sentiram mais leves. O confronto não era o fim, mas um novo começo. O entendimento e a disposição para trabalhar juntos eram os primeiros passos para curar as feridas que as redes sociais e o preconceito tinham causado. Ana e Marcos sabiam que a estrada à frente seria desafiadora, mas estavam dispostos a enfrentar o que viesse, lado a lado. O amor que havia entre eles era forte o suficiente para resistir às tempestades, e agora estavam prontos para redescobrir a beleza do que realmente significava estar juntos. Após a tempestade emocional que quase separou Ana e Marcos, uma nova luz começou a brilhar em seus corações. O diálogo que tiveram foi um divisor de águas, uma janela aberta para um mundo onde eles poderiam se reconectar de maneira autêntica. Era como se o amor que antes se via embaçado pelas inseguranças agora pudesse brilhar intensamente, iluminando o caminho que decidiriam trilhar juntos. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação renovada. O sol entrava pela janela, criando padrões de luz que dançavam pelo chão do quarto, e, ao olhar para Marcos, que ainda dormia tranquilamente ao seu lado, ela sentiu uma onda de esperança. A vida que haviam construído, com todas as suas imperfeições, merecia ser celebrada. Com um leve sorriso nos lábios, Ana decidiu que aquele dia seria o começo de uma nova fase. Marcos, ao acordar, encontrou Ana na cozinha, onde ela preparava seu café da manhã. O aroma do café fresco e o som dos pães tostando preenchiam o ar, criando um ambiente acolhedor. Quando ele entrou, Ana se virou e o olhou com ternura. "Bom dia, amor. Hoje é um dia especial, não é?", disse ela, com uma empolgação contagiante. "Vamos fazer algo diferente e divertido." A energia dela era contagiante, e Marcos sentiu-se revitalizado. Eles decidiram passar o dia juntos, longe das redes sociais e das distrações que haviam consumido tanto tempo em sua vida. Combinando uma pequena aventura, pegaram suas bicicletas e se dirigiram a um parque que adoravam visitar quando estavam no início do namoro. O caminho era repleto de árvores, flores e o cantar dos pássaros, e cada pedalada trouxe de volta as lembranças de momentos felizes que compartilhavam. Ao chegarem ao parque, sentaram-se à sombra de uma grande árvore, que parecia sussurrar segredos do passado. A calma do lugar ofereceu um espaço seguro para que eles pudessem refletir sobre o que realmente importava. "Sabe", Ana Marcos começou, olhando para o céu azul acima, "o que mais me machucou nesse tempo foi perceber que deixei as opiniões dos outros afetarem o que temos. Eu quero que você saiba que você é a razão pela qual eu acordo feliz todos os dias. Vamos construir nossa própria definição de amor, sem se preocupar com o que os outros pensam." Ana sorriu, tocando a mão dele. "Eu também quero isso, Marcos. O amor deve ser algo que celebramos juntos, sem medos ou inseguranças. Devemos ser autênticos um com o outro. Ninguém deve definir nosso relacionamento além de nós mesmos." Aqueles momentos de sinceridade foram como bálsamo para suas almas, e a conexão que sentiam começou a se fortalecer novamente. Durante o dia, Ana e Marcos se revezaram contando histórias sobre suas esperanças e sonhos, não apenas sobre o futuro, mas também sobre quem eles eram. Ana falou sobre seu desejo de abrir uma galeria de arte um dia, onde pudesse compartilhar seu amor pela pintura com o mundo. Marcos, com os olhos brilhando, compartilhou sua ambição de fundar uma empresa que ajudasse jovens a encontrar suas paixões. A cada palavra, a cada risada, as barreiras que antes os separavam pareciam desmoronar. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, eles decidiram fazer um piquenique improvisado. Ana havia trazido alguns lanches e, com um sorriso, começou a distribuir os petiscos. Marcos a observou com carinho, sentindo a gratidão encher seu coração. O clima estava leve e divertido, e eles se lembraram de como a vida era melhor quando estavam juntos, sem a necessidade de impressões externas. O tempo passou, e a conversa fluiu naturalmente, entre risadas e brincadeiras. Quando o sol finalmente se pôs, o céu se transformou em uma tela de cores vibrantes. Tons de laranja, rosa e roxo se misturavam, refletindo o renascimento que estava acontecendo em seus corações. "Olha para isso",
Ana, disse Marcos, apontando para o horizonte. É como o nosso amor. Pode ter seus altos e baixos, mas sempre encontrará uma maneira de brilhar novamente. Aquelas palavras ressoaram dentro de Ana, que sentiu uma onda de emoção. E assim como o céu muda, também podemos mudar. O importante é que estamos dispostos a lutar pelo que temos. Eles selaram aquele momento com um abraço apertado, onde o calor do corpo um do outro parecia dissipar todas as inseguranças que haviam acumulado ao longo do tempo. No caminho de volta para casa, as risadas de Ana e Marcos ecoavam, e uma nova determinação brotava dentro deles. A partir daquele dia, decidiram que viveriam um amor em sua forma mais pura e genuína. Conversariam sobre tudo, manteriam os olhos abertos para as armadilhas da superficialidade, principalmente, se apoiariam um ao outro em cada passo. Um novo começo não foi apenas uma reedição do que já existia, foi uma redefinição do amor. Com um compromisso renovado e um entendimento profundo do que significava estarem juntos, Ana e Marcos estavam prontos para enfrentar o mundo de mãos dadas, celebrando a autenticidade de seu relacionamento. As redes sociais poderiam continuar a existir, mas eles estavam decididos a viver a vida real, onde o amor era o centro de tudo. E assim, com corações abertos e a mente tranquila, começaram a escrever uma nova história, repleta de amor, respeito e, acima de tudo, autenticidade. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.